Hoje nós vamos falar sobre a Black Friday na Irlanda. Então você que está aguardando os dias aí para chegar a Black Friday, como que será que funciona a Black Friday na Irlanda? Será que as lojas ficam mais baratas? Alguns produtos entram em promoção? Será que as escolas de idioma ficam mais barato? Então essa cultura tão americana, né, que acabou se espalhando pelo mundo aí e hoje principalmente virou uma cultura muito brasileira. A gente já consegue ver algumas lojas no Brasil se antecipando e fazendo algumas promoções, e eu tive aqui algumas ideias que eu gostaria de passar para vocês, principalmente vocês que estão aguardando a Black Friday para fechar o seu pacote de intercâmbio para viajar para a Irlanda. Pessoal, um alerta muito importante, tá bom? Se liga nesse vídeo. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, realmente a Black Friday é algo assim muito aguardado aí, né, por boa parte da população brasileira. A gente sabe que várias coisas entram em ofertas, né? E realmente, sim, a Black Friday existe na Irlanda, né? Acho que a última coisa assim que eu comprei na Irlanda foi uma televisão. Acho que, se eu não me engano, ela custava coisa assim de 500 euros, se eu não me engano eu paguei acho que uns 350, né? Pode parecer pouquinho, né, o desconto, mas realmente assim, é uma curiosidade, né? A Irlanda é um país, não só a Irlanda, mas assim, alguns países europeus, né? Tá até mesmo o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, são países mais comuns assim que o pessoal escolhe para fazer intercâmbio. Não são países assim que tem essa cultura do desconto, né? É claro que as lojas, por uma questão de mercado, por uma questão de concorrência, acabam tendo que se submeter a fazer alguns descontos e participar realmente da Black Friday para poder se manter ali firme no mercado, né? É até curioso saber, né, que algumas coisas nesses países não são parcelados, né? Então, se você vai comprar, por exemplo, que a gente tem muito costume de parcelar aqui, né? Roupas, tênis, celulares, né? Eletrodomésticos. Na maioria dos casos, né, dos países, essas coisas não existem assim planos de parcelamento, né? É claro que você consegue parcelar um carro, né? Porque aí entra num financiamento, um imóvel e tudo mais, né? Então, mas por que isso? Justamente por conta do poder de compra, né? Nesses países as pessoas elas não precisam se sacrificar tanto no trabalho para conseguir consumir essas coisas que para a gente no Brasil é muito difícil o acesso, né? Então são valores muito altos, né? Tanto do próprio produto quanto também relativo aos impostos que a gente tem que pagar, né? Realmente o Brasil é um dos países que mais taxa impostos de produtos importados no mundo, né? Então, nesses países assim de primeiro mundo, normalmente os produtos eletrônicos, né, celulares, até mesmo roupas assim, é muito fácil de você conseguir comprar. Eu mesmo, quando cheguei na Irlanda em 2013, eu lembro até hoje que morria de vontade de ter uma câmera legal para fazer vídeos, para fazer fotos, né? E era um sonho para mim no Brasil, mas não tinha nenhuma condição, assim, né? Eu tinha que priorizar outras coisas, né? As contas do dia a dia e tal. E eu também não ia ficar me amarrando em parcelamento de uma coisa assim que eu poderia, né, ter quando eu chegasse na Irlanda. E não deu outra. Eu arrumei um trabalhinho de kitchen porter, para quem não sabe a função aí da pessoa que faz a faxina, né, faz a limpeza nos restaurantes, nos cafés, né, lava a louça, limpa chão, ajuda os chefes, etc. E, se eu não me engano, foram umas 3 semanas assim que eu guardei um tantinho de cada salário de cada semana. E aí eu comprei uma câmera à vista, usada, mas estava praticamente nova, mas à vista, né? No Brasil eu teria que, com certeza, trabalhar aí pelo menos um ano para ter o mesmo equipamento, né? E claro que se você puder economizar mais um pouquinho, melhor ainda, né? Então, assim, realmente, na Irlanda existe sim a Black Friday, né? Como eu falei, a última coisa que eu comprei assim na Black Friday foi uma televisão que a gente acabou pegando aí com 150 euros de desconto. E as lojas, elas costumam, de fato, entrar em algumas ofertas, né, no mês de novembro. Mas assim, o intuito desse vídeo é falar sobre as escolas de idioma, né? Você que está aguardando chegar novembro, aí, será que vai valer a pena aguardar? Como que é a Black Friday das escolas? Já vou explicar isso aqui para vocês, mas antes eu quero colocar 2 pontos importantes aqui. Primeiro ponto, quando você for fechar o seu pacote de intercâmbio, procurar saber se a agência ou se você consegue algum meio de suporte
lá no país quando você chegar. O que é esse suporte? Vou dar um exemplo aqui. Nós começamos a Enjoy em 2014, basicamente. Né? Em 2014 a gente começou, na verdade não existia Enjoy ainda, mas quem conhece a gente aí desde o do passado, né? Nós criamos o canal no YouTube, que na ocasião chamava Time to Plan Things, e conforme as pessoas iam nos conhecendo, iam chegando na cidade que a gente morava na Irlanda, a gente começava a ajudar voluntariamente os intercambistas, os brasileiros, né? No dia a dia ali, arrumar uma acomodação, depois abrir uma conta no banco, a gente ajudava com a questão da tradução, né? Como intérpretes. E aos poucos isso foi virando ali uma rotina tão puxada para a gente que a gente acabou criando a Enjoy justamente para continuar com esse projeto, né, de ajudar os brasileiros. E na ocasião não existia nenhuma agência que fazia esse tipo de serviço. Era uma coisa assim meio que nova ainda, né? A gente, eu, minha esposa, no caso, na época como intercambista, a gente sentiu muita falta, né, desse serviço, né? Quando a gente foi viajar como intercambista, a gente passou dificuldades, assim como a maioria das pessoas passam, né? Principalmente na adaptação, na comunicação. E aí eu pensava, pô, seria bom se a agência, ao invés de só vender o curso, tivesse alguém que pudesse dar um auxílio ali, né, no dia a dia, pudesse acompanhar a gente. Então, isso foi uma coisa muito bacana, assim, que veio essa ideia e acabou dando certo. Por que eu falo bacana e acabou dando certo? Porque hoje muitas agências se espelharam nesse projeto e hoje fazem o mesmo serviço, né? Algumas fazem de graça, mas aí, enfim, pode ser que não seja um serviço tão completo, né? Outras cobram um valor, né, pelo serviço, como um serviço à parte. Mas, de qualquer forma, eu acredito que é muito importante você falar com o seu consultor e tentar entender melhor como que seria esse auxílio, tá? Explicando aqui, Enjoy, vou fazer um resumo rápido aqui para a gente depois falar sobre o tema e o vídeo não ficar tão grande. Basicamente, você é recebido no país. Depois você ganha um chip de celular já com internet ilimitada para o mês todo, né? Para você já não ficar sem internet nos primeiros dias. Vocês vão fazer um tour pela cidade para fazer um mapeamento dos lugares mais importantes para o dia a dia. Então, o mercado para comprar os produtos de limpeza, o mercado para comprar a comidinha mais parecida com a do Brasil, coisas para casa, bom, enfim, o assessor vai dando todas essas dicas, né? Olha, compra hortifruti ali, pães é bom aqui, carnes eu acho que o polonês tem o melhor preço. Tudo no sentido para você economizar o máximo possível. Roupas, ele dá dica de roupas, lojas de roupas, que tipo de jaqueta comprar, que tipo de bota comprar. Enfim, no final do tour você senta num pub, né, da sua escolha ou da escolha da sugestão do assessor, né, e vocês vão ali comemorar, ter um drink por conta da Enjoy, a chegada de vocês, mas nem tudo é só alegria, né? Ali mesmo a gente já começa a auxiliar o estudante a como fazer a pesquisa por acomodação. Então, quais aplicativos usar, quais os meios, né, que você pode usar ali de filtros para conseguir chegar na região que você quer. Aí ele vai dar dicas de coisas que você precisa evitar, tomar cuidado com o golpe, casas muito antigas, né, que às vezes está meio maquiada, mas pode ser que tenha mofo. E para isso ele sempre vai junto, né, na visita, quando você vai ver o quarto ali, a acomodação, ele vai junto, tanto para traduzir quanto para falar assim, não, essa é legal, ou não, essa aqui talvez não seja uma boa, é uma casa que pode te trazer alguns problemas de saúde. Você pode pedir para que o seu assessor ligue numa acomodação, caso tenha o telefone, né? Às vezes está muito disputado as vagas e ele pode, se tiver o telefone disponível, ligar nessa acomodação para agendar para você. Estou ajudando um amigo que não fala muito bem o inglês, a gente gostaria de ver a casa, né? Conhecer o quarto e tudo mais. Então esse trabalho ele é bem, digamos assim, corrido, né? Bastante puxado para o assessor, porque a parte de acomodação na Irlanda, como vocês sabem, existe uma crise, né? Embora tenha dado uma aliviada aí nesses últimos meses, a gente não se dá para saber como vai ser no ano que vem, né? Bom, fora isso, ele vai, claro, vai acompanhar lá para fazer o visto, abrir a conta no banco, para poder traduzir as coisas que o gerente vai estar ali te questionando, te perguntando os documentos, etc. E vai estar disponível durante os 8 meses de visto para qualquer ocorrência que vier a acontecer. Se você se machucar, ficar doente, precisar de um atendimento médico, né? Na Irlanda é diferente, você tem que passar por um GP primeiro, depois ir para o ponto de atendimento, enfim. Já houve casos e casos aí de pessoas que às vezes não sabem, chega lá, pô, como é que liga esse fogão? É tudo diferente, chuveiro e tal. Vai estar sempre ali, né, no WhatsApp ou mesmo pessoalmente, podendo te auxiliar, tá? E esse primeiro ponto é um ponto importante que eu quero que vocês entendam, porque
A gente sabe que tem bastante brasileiros na Irlanda, mas eu vou adiantar uma coisa aqui. A vida dos brasileiros é muito, muito, muito corrida mesmo, tá? Porque não pode faltar da aula, tem que trabalhar bastante para poder conseguir ganhar um dinheirinho para bancar as contas e juntar um dinheirinho para renovação e fazer valer a pena para sobrar um dinheiro no final do programa. E aí eles ficam muito cansados, né? Quando tem uma folga, querem passear um pouquinho, né? Então nem sempre você consegue alguém disponível para poder te ajudar nessas coisas. Então é muito importante que vocês tenham esse auxílio, tá? O segundo ponto que eu queria falar, pessoal, eu sei que o vídeo vai ficar comprido, mais uma vez, até agradeço vocês que ficam até o final, é sobre a qualidade das escolas que vocês vão estudar, tá? Eu falei no vídeo anterior que muita gente tem essa ilusão, né, de que porque vai sair do Brasil e vai para um país de primeiro mundo, as coisas são perfeitas. Não é bem assim, tá? Vou até deixar linkado aqui na tela final um vídeo que eu já fiz aqui de um desabafo aí de estudantes, né, dizendo sobre escolas que, por exemplo, professores não eram, né, falavam português, eram brasileiros. Não tenho preconceito nenhum, tá? Só estou dizendo aqui que você tendo um professor nativo, seja irlandês ou seja ele britânico, ele pode contar mais as experiências dele como um nativo, né? Como que é a cultura local, a história, a geografia. Ele vai poder te passar ali os cacuetes, né, do idioma de cada cidade, das gírias, enfim. Tem uma certa diferença de você ter um professor nativo e um professor brasileiro. O brasileiro pode ser um ótimo professor, ter um certificado CELTA, porém nem sempre a experiência é a mesma, né? Mas esse não é o maior dos problemas. A gente sabe que tem escolas que, por conta de ser muito barato, não conseguem manter um quadro de funcionários assim com qualidade. Então são geralmente professores novos, às vezes professores que não têm formação de professor, trabalhava lá num almoxarifado e de repente o dono da escola é amigo e fala, cara, você precisa me ajudar, eu tô sem professor, tá com crise, não acho ninguém. E aí vai lá, os alunos reclamam que parece que ele não sabe o que está fazendo. Escolas que tem um banheiro para todo mundo, escolas que tem aquecedor que não funciona, em épocas de frio fica muito complicado. Enfim, escolas que são tão cheias que quando você tem algum problema você mal consegue uma atenção. Então, realmente, assim, eu sei que é complicado, que o valor do real, né, não está valendo nada, e que para você chegar numa escola de pelo menos um médio padrão ali é um baita de um sacrifício, né? E aí a gente entra nessa questão, pô, será que vale a pena chegar? Será que eu vou conseguir entrar numa escola melhor chegando aí a Black Friday? E aqui eu tenho um alerta muito urgente para falar para vocês, pessoal. A Irlanda está lotada de estudantes brasileiros. As escolas de inglês, não só de brasileiros, né, mas também alunos, estudantes internacionais. O mercado ele voltou muito bem. Então, assim, as escolas hoje, se você pegar as escolas intermediárias, até escolas de alto padrão, elas estão muito cheias. Principalmente nas cidades de Galway, na cidade de, deixa eu lembrar aqui, Dublin, né? Enfim, algumas cidades até, infelizmente, não vale mais a pena, inclusive porque já não tem mais escolas com um nível adequado para você poder ter uma boa experiência, tá? Então, por isso que é sempre muito importante, quando você for conversar com o seu consultor, dizer para ele ser transparente com você, né? A gente tem assim, escolas que a gente tem um carinho muito grande, né? Escolas em Cork, escolas em Limerick, que a gente sempre teve assim um ótimo relacionamento. A gente já chegou anos aí que a gente conseguiu ser best-seller para essas escolas. E infelizmente, ao longo desses últimos anos, durante a pandemia, por questões, enfim, financeiras, algumas dessas escolas foram compradas, né? E a nova administração não deu conta de manter o mesmo padrão de qualidade, né? Então, aquelas escolas que a gente sabe, olha, é um ótimo custo-benefício, uma escola que é barata e vai te entregar um bom serviço, a gente acabou tendo muita reclamação. E hoje, embora a gente ainda tenha essas escolas como parceiras, a gente sempre faz questão de falar assim, olha, fica ciente de que nessa escola, atualmente, não sei se vai melhorar, eles estão tentando fazer isso, mas atualmente tem esse problema. Tá? Isso é muito importante porque muitas vezes o vendedor, né, o consultor, ele está ali para bater a meta, ele precisa fechar a venda. Então ele vê que é uma escola mais barata, que é mais fácil de vender, ele vai dar uma camuflada em algumas informações ali, vai te passar só o lado positivo ali da moeda, né? Então fiquem atentos a isso, tá? E aí que eu repito, entrem nos grupos, façam uma postagem, alguém que estudou na escola XYZ, gostou, não gostou, poderia dar aí um seu feedback aqui para mim, ou entra num particular, de repente até para não ficar chato, para a pessoa às vezes não quer se expor e às vezes não comenta nada, né?
Pessoal, vamos lá. Tem promoção de Black Friday para as escolas? É esse ponto que eu queria chegar. As escolas, algumas escolas nunca fizeram nenhum tipo de desconto, tá? Vamos lá, uma cidade que está muito visada hoje pelo seu custo-benefício, onde as pessoas conseguem trabalhar bastante, fazer uma quantidade maior de dinheiro, né? É a cidade de Galway, por exemplo, que só tem 3 escolas. Vou dar essa cidade como exemplo, tá? Essas 3 escolas são 3 escolas mais caras. Por que mais caras? Porque são escolas muito tradicionais, tá? Bridge Mills, por exemplo, tem, se eu não me engano, agora completou 30 anos no ano passado. Então são escolas que já têm premiações de melhor escola da Irlanda, melhor escola da Europa, quadros de professores com certificado CELTA, ou seja, os professores são mais experientes, são mais caros, né? São escolas que vão entregar a vocês atividades extracurriculares, ou seja, fora daquelas 3, 4 horas de aula ali durante o seu curso, você tem outros tipos de atividades de graça ali. Às vezes é tour pela cidade, tour na região, encontros, né, em pub, em museus, em lojas, enfim, vão fazer encontros na própria escola ali. E principalmente professores, às vezes, de plantão, né, que vão te auxiliar a fazer, por exemplo, um professor de plantão para te auxiliar para quem tem dificuldade no speaking ou alguma questão de gramática. Então você sempre vai ter aulas extras para você conseguir acelerar, né, e tentar minimizar as suas dificuldades ali. Então essas escolas são esse tipo de serviço que escolas premium, né, acabam oferecendo para os seus estudantes. Além de mais, você também consegue solicitar uma preparação para o IELTS, muitas vezes até já incluso no valor do General English. Então você vai ter um preparatório para um exame muito importante para você depois ingressar numa universidade, né? Um certificado de peso. A prova não é fácil, então o preparatório é muito importante. Inclusive no preparatório as pessoas conseguem avançar muito mais o inglês, né, para IELTS ou Cambridge. Então essas escolas, apesar de elas serem escolas mais caras, elas estão cheias, elas estão sem vagas. A DCI, por exemplo, né, Galway Culture Institute, uma coisa que poucos consultores falam, mas a DCI ela tem que fazer, você vai lá, paga até mais caro para estudar de manhã, porém nos meses de junho, julho e agosto, que são os 3 meses mais cheios que vêm estudantes mais jovens, né, que tiram estudantes europeus, que tiram férias das escolas, né, os teenagers, outros europeus, enfim, outros perfis de estudantes também acabam lotando essa escola e aí a DCI acaba tendo que fazer o quê? Turno rotativo. Então você foi lá, pagou mais caro para estudar de manhã porque você tem o resto do dia livre para trabalhar e aí você chega em junho, você vai de manhã, aí na semana seguinte o diretor chega e fala assim, ó, semana que vem essa turma vem à tarde, hein? Aí você fica uma semana à tarde, uma semana de manhã, uma semana à tarde, aí complica lá com o seu trabalho, né? Não sei se o empregador vai gostar muito dessa ideia de ter que ficar mexendo muito nos seus horários. Então esse aqui é um alerta importante que eu quero dar para vocês. Essas escolas, elas nunca para dizer que nunca, durante a pandemia, eles fizeram algumas ofertas por motivos óbvios, né? O mercado estava praticamente quebrando, né? As escolas há quase 2 anos sem receber matrículas. Então eles abaixaram o preço para conseguir manter ali pelo menos uma saúde financeira, um equilíbrio, né? Mas desde 2014, né, que a gente é envolvido com o mercado, a gente nunca viu assim uma promoção das escolas de Galway, por exemplo, nem na Black Friday. O que pode acontecer é de algumas agências fazerem aí alguns descontos, né? Então, ou oferecer algum tipo de serviço, tá? Quais escolas normalmente entram nessa cultura da Black Friday? As escolas mais baratinhas mesmo, tá? E muitas vezes, alguma daquelas escolas que eu falei que, né, os alunos acabaram se questionando e eu coloquei os depoimentos aqui no canal. Então essas escolas, elas tentam manter aí fazer com que eles trabalhem na máxima capacidade, assim, digamos. Então, eu não sei como vai ser esse ano, né? Se eles vão ter vaga para conseguir diminuir o preço para encher mais ainda, né? Mas o fato é que essas escolas costumam baixar o preço justamente porque tem uma administração de equipe de brasileiros, né? O marketing de equipe brasileira. Então tem essa cultura, né? Vamos fazer uma promoção e tal. Bom, o alerta principal aqui, então, como essas escolas intermediárias e de alto padrão estão muito cheias, muitas delas estão antecipando para outubro
a alteração, né, o reajuste dos valores anuais. Vocês sabem, eu já falei aqui no canal, que normalmente as escolas costumavam fazer os reajustes todo mês de novembro. Então todo mês de novembro eles mandam os price lists novos para as agências, já divulgam nos próprios sites os valores para quem fechar o curso a partir de dezembro. Então, vou fechar em dezembro para estudar em 2024. Então em dezembro, quem deixou para fechar em dezembro já paga o valor de 2024, né? Se você tivesse fechado em novembro, possivelmente você pagaria o valor de 2023 para estudar em 2024. O que está acontecendo esse ano? As escolas já estão atualizando os valores e estão ficando muito mais caras. Geralmente os reajustes eles eram entre 50 a 100 euros, quando muito 200 euros. E há escolas que já estão reajustando para 400, 500. Em Galway mesmo, tá? A Atlantic foi o curso para 3.900, fora as taxas, tá? Exame, seguro médico, matrícula, material didático e tudo mais. Então, é um curso que foi para lá de quase 4.500 euros. Então, isso que eu queria dizer para vocês. Muitas pessoas deixaram, né, para novembro e não perceberam, mas as escolas estão já virando os valores agora em outubro. Ou seja, o que estava um preço em outubro, em novembro vai estar ainda mais caro. Então, se você tem interesse em estudar em uma dessas escolas, entre em contato agora com os professores ou já entra no site da própria escola, porque lá já tem os prices lists, lista de preços, né, vou falar em português aqui, lista de preço, já atualizado, o lista de preço até tal data é esse, dali para frente é outro, tá? Pô, Cauê, mas não é justo, não sei o que, eu aguardei tanto, estava tentando juntar dinheiro, mas infelizmente as escolas, elas têm que pensar também na saúde financeira da escola. Mas isso é injusto porque eles estão só pensando no dinheiro e tudo mais. Mas aqui cabe a mim tentar entender o lado do cliente, do consumidor e também do provedor, né, que são as escolas. Gente, não sei se vocês sabem, mas teve uma pandemia, as coisas ficaram muito caras e agora está tendo uma guerra, as coisas ficaram mais caras ainda. Então, o aluguel aumentou, o custo do mercado aumentou por conta do alta do preço do combustível global. Então, tudo está mais caro, a energia elétrica está mais cara. Então, existe uma pressão também dos próprios funcionários da escola. Falando, cara, se eu não aumentar meu salário, eu vou procurar outro emprego, cara, porque não tem condições de viver assim. As pessoas se capacitam, né, estudam, investem muito na sua própria carreira para ter um salário um pouquinho melhor. Só que hoje eles estão vendo que eles não estão conseguindo bancar as próprias contas. Então, ou as escolas atualizam o preço, né, isso não só na Irlanda, tá? Vocês vão ver reajustes no Canadá, na Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, né? As escolas estão ficando mais caras porque eles precisam andar de acordo com a inflação. Mas eu tenho uma notícia boa aqui também. O salário na Irlanda está aumentando, já aumentou uma vez esse ano, vai aumentar agora de novo, se eu não me engano, em janeiro. Então as coisas vão ficar assim, vamos dizer, minimamente, vão tentar minimizar esse impacto aí da inflação, tá? No final das contas vai acabar valendo para todo mundo. Claro que não é o suficiente, as pessoas ainda sentem, né, que as coisas estão mais caras realmente, tá? Hoje em dia você já não compra a mesma quantidade de sacolas no supermercado com 50 euros, né? Então, bom, esse vídeo aqui era isso que eu queria dizer para vocês, era dar esse alerta sobre vale a pena ou não aguardar até novembro, né? Ou se de repente não compensaria se antecipar, tentar buscar alguma solução. E para quem ficou até o final aqui, vou dar uma dica melhor ainda. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link para o nosso contato. A Enjoy está entrando com ofertas antecipadas da Black Friday. Então, para ajudar as pessoas aí que estão, enfim, com dinheirinho contado, né, e gostariam de estar numa escola de uma qualidade diferenciada, a Enjoy está entrando com promoções onde já vai incluir o suporte ao aluno, tá? Esse que eu expliquei para vocês. Vai incluir também 1 mês de aula grátis de inglês com professor particular. Isso é muito importante, vocês chegarem com uma base do inglês um pouquinho mais sólida ali para você não passar perrengue nas entrevistas de emprego quando chegar no país, né? E também algumas escolas, a gente está ofertando alguns descontos nos pacotes para poder ajudar vocês a realizar esse sonho, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Obrigado vocês que ficaram até aqui. Deixa o like que vai fortalecer muito o canal crescer, divulgar esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!